Um magnata organiza a festa mais luxuosa de sua vida. Humilha um jovem entregador sem saber quem ele é. Mas quando descobre o vínculo sombrio que os une, seu mundo perfeito começa a desmoronar de maneiras inimagináveis. Arthur era conhecido na cidade por suas festas extravagantes, e aquela noite não seria exceção. A mansão, localizada no topo de uma colina, brilhava com luzes e reflexos dourados que dançavam nas águas de sua imensa piscina. Os convidados, vestidos com trajes deslumbrantes, percorreram corredores decorados com obras de arte e arranjos florais que exalavam luxo e sofisticação. Uma orquestra tocava suavemente ao fundo, enquanto garçons impecáveis ofereciam champanhe em taças de cristal cintilantes. Arthur, com sua presença imponente e sorriso de satisfação, andou pela festa certificando-se de que cada detalhe estava perfeito. Naquela noite, ele não apenas comemorou seu sucesso, mas reafirmou seu poder diante de todos os presentes. As conversas giravam em torno dele, de seus negócios e de sua influência inabalável. Em meio ao esplendor, um jovem de aparência humilde atravessou a entrada principal, carregando uma pequena caixa. Era Gabriel, entregador contratado para entregar um pedido de última hora. Ao entrar no quarto, seu jeans surrado e camiseta simples contrastavam com a opulência do lugar. Ele sentiu olhares de desprezo sobre ele, mas continuou caminhando com firmeza, determinado a completar sua tarefa. Gabriel se aproximou de Arthur no momento em que ele conversava com um grupo de empresários. "Senhor Arthur, aqui está a sua entrega", disse ele com a voz calma, mas cheia de nervosismo. No entanto, ao estender a caixa, sua mão trêmula fez com que o pacote se inclinasse levemente, deixando um dos itens delicados de dentro cair no chão. O som de vidro quebrando deixou a sala em silêncio por um momento. Arthur, visivelmente irritado, ergueu uma sobrancelha e cruzou os braços. "Você sabe quanto custa isso?", ele perguntou em tom frio, apontando para os fragmentos no chão. Gabriel tentou se desculpar, mas Arthur não lhe deu chance. Inacreditável! Mesmo tarefas simples como essa parecem impossíveis para alguns. O comentário provocou risadas entre os presentes, e Gabriel, sentindo a humilhação subindo como um fogo ardente em seu rosto, abaixou a cabeça. Sua mandíbula se apertou enquanto ele recolhia os pedaços do chão sob os olhares zombeteiros dos convidados. Arthur, satisfeito com a reação do público, virou-se e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Gabriel, por sua vez, saiu da mansão com os restos de sua dignidade em pedaços, jurando para si mesmo que aquela noite não seria esquecida. Arthur acordou com a primeira luz do dia, entrando pelas pesadas cortinas de seu quarto. Estendendo-se na cama coberta com lençóis de linho, lembrou-se com satisfação da noite anterior. Foi um sucesso retumbante. Os elogios dos sócios e a inveja dos rivais fizeram com que valesse cada centavo investido. Com um bocejo despreocupado, levantou-se e caminhou em direção à varanda, de onde avistava os jardins impecáveis de sua mansão. Seu mundo parecia perfeito, ordenado e sob seu controle. No entanto, essa miragem de perfeição logo seria quebrada. Enquanto ele tomava seu café da manhã em seu escritório, seu telefone tocou. Era Clara, sua eficiente assistente, que raramente ligava tão cedo. Arthur respondeu em tom neutro, esperando algum pedido menor. "Bom dia, Sr. Arthur", disse Clara, com um toque de urgência na voz. "Desculpe incomodá-lo tão cedo, mas acho que há algo que você deveria saber sobre o jovem entregador da noite passada." Arthur franziu a testa, intrigado, mas não especialmente preocupado. "O entregador? Por que eu deveria me importar?" "Porque..." Clara fez uma pausa antes de continuar. "Ele é parente de alguém que você conhece. Seu sobrenome é Rosales." Arthur, que estava folheando alguns documentos sem prestar muita atenção, parou ao ouvir aquele nome. Havia algo familiar nele, mas ele não conseguia identificar. "Rosales?", ele repetiu, pensativo. "Isso não me diz muito." Clara, sempre meticulosa, continuou. "Estou investigando mais, mas acho que pode ser importante. Com base no que descobri até agora, o pai dela pode ser parente de alguém do passado dela." Arthur bufou, tentando dissipar o leve desconforto que começava a crescer dentro dele. "E o que isso importa? O que aconteceu ontem à noite foi um incidente menor.
Esse garoto precisa se acostumar com o mundo real. Talvez, Clara respondeu cautelosamente, mas achei que deveria informá-lo. A ligação terminou, mas as palavras de Clara permaneceram suspensas na mente de Arthur. Embora tentasse concentrar-se nas suas tarefas habituais, a sensação de desconforto persistia. Ele não pôde deixar de sentir que aquele sobrenome carregava consigo um eco do passado, algo que ele preferia esquecer. Naquela manhã, o silêncio de sua mansão ficou mais pesado, como se as próprias paredes começassem a murmurar segredos enterrados. Arthur passou o resto do dia tentando ignorar o nome que Clara havia mencionado. Porém, com o passar das horas, aquele eco do passado tornou-se mais forte, envolvendo-o numa inquietação crescente. Finalmente, ao anoitecer, a curiosidade tomou conta dele. Ele pegou o telefone e ligou para Clara. "Você descobriu mais alguma coisa?" Ele perguntou em tom impaciente. "Sim, senhor", respondeu Clara do outro lado da linha, sua voz soando mais séria do que o normal. "Gabriel Rosales é filho de Daniel Rosales, um velho amigo dele." Arthur permaneceu em silêncio. A menção desse nome o atingiu como uma rajada de vento frio. Imagens de sua juventude começaram a ressurgir em sua mente. Dias mais simples, cheios de promessas e sonhos compartilhados com Daniel. No entanto, essas memórias foram rapidamente ofuscadas quando chegaram ao momento em que seus caminhos se separaram. "Daniel", ele murmurou, mais para si mesmo do que para Clara. "Sim", Clara continuou, percebendo sua confusão. "Pelo que pesquisei, seu amigo passou por sérios problemas financeiros anos atrás. Tudo começou com um negócio que deu errado, no qual você aparentemente estava envolvido." Arthur sentiu uma sensação pesada se instalar em seu peito. Ele havia enterrado aquele episódio há tanto tempo que quase esqueceu os detalhes. Mas agora, com aquele nome e sobrenome voltando à sua vida, as lembranças começavam a surgir, embora ele tentasse resistir. "Isso foi há décadas", respondeu ele, tentando parecer indiferente. "Negócios são assim, às vezes você ganha e outras vezes." "Senhor, os registros indicam que sua intervenção foi decisiva na ruína de Daniel." Clara o interrompeu, mas com tato. Perder tudo mudou completamente o rumo de sua vida. Depois disso, sua família ficou arrasada. Arthur permaneceu em silêncio, observando os reflexos das luzes da cidade pela janela de seu escritório. Ele sabia que Clara estava certa, embora não estivesse pronto para admitir isso, nem mesmo para si mesmo. Naquela noite, ele decidiu examinar alguns de seus arquivos antigos. Num canto esquecido do seu escritório, ele tirou o pó de uma caixa cheia de documentos antigos. Entre contratos e relatórios, encontrou papéis que confirmavam o que Clara havia dito. Lá estavam os registros da transação que selou o destino de Daniel, uma ação que, na época, Arthur justificou como uma simples jogada estratégica. Ao reler os documentos, não pôde deixar de lembrar o rosto do ex-amigo. Um homem cheio de vida, com uma confiança em Arthur que agora parecia uma adaga cravada em sua consciência. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu algo que raramente o visitava: remorso. Na manhã seguinte, Arthur estava inquieto, mas não estava disposto a deixar que suas emoções o dominassem. Ele se convenceu de que tudo isso não passava de uma infeliz coincidência, algo que ele poderia ignorar se concentrasse em seus negócios habituais. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Uma batida firme ressoou na porta da frente de sua mansão. Arthur, que revisava documentos em seu escritório, ouviu os passos de seu mordomo indo em direção à entrada. Segundos depois, o homem apareceu na soleira do escritório. "Senhor Arthur, tem um jovem que insiste em vê-lo. Ele diz que seu nome é Gabriel Rosales." O nome atingiu Arthur como um trovão. Ele se levantou da cadeira, ajeitando o paletó com movimentos tensos, e caminhou em direção à sala principal. Ao chegar, encontrou Gabriel esperando por ele, vestindo a mesma roupa modesta, mas com uma expressão completamente diferente daquela noite de festa. Agora seu olhar era firme, determinado, cheio de uma fúria reprimida que Arthur não podia ignorar. "O que você está fazendo aqui?" Arthur perguntou, cruzando os braços, tentando manter seu habitual ar de superioridade. "Vim buscar algo que você não me deu naquela noite", respondeu Gabriel sem hesitação. "Desculpas."
Arthur ergueu uma sobrancelha, surpreso com a audácia do jovem. Desculpas. Se cada pequeno erro na vida exigisse um pedido de desculpas, não teríamos tempo para mais nada. Gabriel deu um passo à frente com os punhos cerrados. Isso não é só sobre mim. É sobre minha família. Sobre meu pai. O coração de Arthur deu um pulo ao ouvir a última palavra. Antes que ele pudesse responder, Gabriel continuou. Daniel Rosales, meu pai. Você sabe quem ele é, certo? Arthur sentiu sua fachada de controle começar a desmoronar. Por um momento que pareceu eterno, ele não soube o que dizer. As palavras ficaram presas em sua garganta, enquanto sua mente lutava para processar o impacto da declaração. Clara, que havia chegado na sala após ouvir a conversa, assistia à cena de um canto. Era evidente que Gabriel não tinha planos de recuar, e Arthur, pela primeira vez em muito tempo, parecia encurralado. Escute, garoto, disse Arthur finalmente, num tom que pretendia soar imponente, mas que traía um leve tremor. Você não tem ideia de como as coisas funcionam neste mundo. Você não pode vir aqui exigindo algo que não entende. Gabriel soltou uma risada amarga. Eu não entendo. Meu pai entendeu perfeitamente, e foi por isso que você o destruiu. Clara deu um passo à frente, quebrando o silêncio tenso que se seguiu. Arthur, talvez seja a hora de pararmos de evitar essa conversa. Arthur olhou para Clara, irritado com sua intrusão, mas sabia que ela estava certa. O passado que ele tentou enterrar voltou para confrontá-lo, e Gabriel estava determinado a não partir até obter uma resposta. O eco da conversa com Gabriel ressoou na mente de Arthur muito depois da partida do jovem. Embora ele tivesse tentado desviar o assunto e manter sua postura arrogante, algo nos olhos de Gabriel, uma mistura de dor e determinação, o deixou inquieto. Naquela mesma noite, sem conseguir dormir, Arthur decidiu enfrentar o que vinha evitando há anos. Ele foi ao seu escritório e abriu novamente a caixa com documentos antigos. Desta vez, ele revisou cada artigo cuidadosamente, como se procurasse algo além dos números e das cláusulas legais. Entre eles, encontrou um contrato selando a venda das propriedades de Daniel. Propriedades que Arthur havia adquirido por uma fração do valor real durante uma crise que ele mesmo havia causado ao manipular certas negociações. Arthur largou os papéis sobre a mesa e afundou na cadeira. Lembrou-se de conversas com Daniel, seu amigo de infância, que naquela época o via como um parceiro de confiança. Ele também se lembrou do momento exato em que decidiu traí-lo. Em sua opinião, ele justificou suas ações como um movimento estratégico necessário para o crescimento de seu negócio. Mas agora, com o tempo e a distância, a realidade era clara. Ele sacrificara Daniel em nome da sua própria ambição. No dia seguinte, Clara entrou no escritório de Arthur e o encontrou ainda rodeado de documentos. Seu rosto mostrava cansaço, mas também uma determinação que ela raramente vira nele. Então é verdade? Clara perguntou em tom direto, apontando para os papéis sobre a mesa. Arthur ergueu os olhos e assentiu lentamente. Sim, isso é. Clara cruzou os braços e observou-o por um momento antes de falar. Eu sabia que você era ambicioso, mas isso vai além. Isso destruiu uma vida. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. Naquele momento eu não via dessa forma. Foi apenas um negócio, uma oportunidade. E agora? Clara respondeu, sua voz firme. Você ainda acha que foi apenas um negócio? Arthur não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se levantou da cadeira e caminhou em direção à janela. Dali ele podia avistar os extensos jardins de sua mansão, símbolo da riqueza que acumulou ao longo dos anos, muitas vezes às custas de terceiros. Não posso mudar o que fiz, disse ele finalmente, com um tom mais suave. Mas talvez eu possa fazer algo agora. Clara se aproximou, colocando uma pasta na sua frente. Aqui está tudo o que você precisa para entender o que aconteceu com a família Rosales depois que você interveio em suas vidas. Eu sugiro que você leia. Arthur pegou a pasta com as mãos trêmulas e assentiu, grato pelo apoio silencioso de Clara, mas sentindo o peso do que estava prestes a descobrir. Ele sabia que cada página que lesse o levaria mais perto de uma verdade inescapável. Ele teria que enfrentar as consequências do seu passado, mesmo que isso significasse destruir a imagem que construiu de si mesmo. Gabriel caminhou pelas ruas da cidade,
com a mente fervilhando com as revelações que recebera. Clara, emocionada com a sua determinação e consciente da responsabilidade que Arthur teve que assumir, decidiu revelar a verdade sobre o papel de Arthur na ruína de sua família. No pequeno apartamento que dividia com a mãe, Gabriel revisou os documentos que Clara lhe entregara. Eram evidências irrefutáveis de como Arthur havia manipulado o destino de seu pai, roubando tudo o que havia construído com esforço e deixando sua família à beira do desespero. Cada página que lia fazia sua fúria crescer ainda mais. Não podemos continuar a deixar isto permanecer em silêncio, disse Gabriel, com a voz trêmula de raiva, enquanto mostrava os papéis à mãe. Gabriel, por favor, pare com isso, ela implorou com os olhos cheios de preocupação. Não quero que você tenha problemas por algo que não podemos mudar. Mas Gabriel estava determinado. Isso não é só para nós, é por causa de todas as pessoas que este homem pisoteou para chegar onde está. Alguém tem que enfrentar isso. Naquela mesma tarde, Gabriel começou a planejar seu próximo movimento. Ele recorreu às redes sociais, postando fragmentos dos documentos com uma mensagem forte. A verdadeira história por trás do sucesso de Arthur. Em poucas horas, as publicações começaram a se espalhar. Pessoas que compareceram à festa, empresários locais e cidadãos comuns começaram a comentar e compartilhar. Arthur, por sua vez, ficou sabendo da situação ao receber uma ligação urgente de Clara. Arthur, isso está ficando fora de controle, disse ela em tom alarmado. Gabriel está expondo tudo. As redes estão inundadas de comentários e a mídia já começa a investigar. Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca havia enfrentado uma crise tão pessoal e direta. Enquanto ele folheava as postagens em seu telefone, sua confiança habitual desmoronou. Pela primeira vez, não sabia como lidar com a situação. Preciso pensar, respondeu ele, tentando manter a calma. Encontre Gabriel. Temos que falar com ele antes que isso avance. Clara, consciente da gravidade do assunto, assentiu e saiu à procura do jovem. Enquanto isso, Arthur permaneceu em seu escritório, enfrentando uma tempestade de emoções. Raiva por ter sido exposto, vergonha por suas ações passadas e talvez uma pitada de remorso pelo que havia feito. Naquela noite, à medida que a polêmica aumentava, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Foi Clara. Gabriel, Arthur quer se encontrar com você. Precisamos conversar sobre isso antes que tudo fique ainda mais fora de controle. Gabriel ouviu em silêncio com o coração batendo forte. Ele sabia que estava numa posição de poder, mas também que esse confronto seria decisivo. Diga a ele que o verei, ele finalmente respondeu com voz firme. Mas desta vez, eu faço as regras. A reunião aconteceu em um pequeno café, longe de olhares indiscretos. Gabriel chegou primeiro, sentado perto de uma janela que oferecia uma vista parcial da rua movimentada. Sua expressão era calma, mas suas entranhas ferviam com uma mistura de fúria e antecipação. Arthur entrou pouco depois, acompanhado de Clara, que havia insistido em mediar o encontro. Vestido impecavelmente como sempre, sua figura exalava autoridade, mas algo em seu rosto traía o peso dos acontecimentos recentes. Gabriel não se levantou para cumprimentá-lo. Ele apenas observou Arthur se sentar à sua frente. O silêncio inicial foi denso, quebrado apenas pelo tilintar das xícaras de café ao redor. Obrigado por ter vindo, começou Arthur, com um tom que pretendia ser conciliatório. Quero falar com você sobre tudo isso. Gabriel olhou para ele, seus olhos cheios de uma intensidade que desarmou Arthur. Falar? Agora você quer conversar? Depois de anos ignorando o que ele fez à minha família, Arthur respirou fundo, claramente desconfortável. Admito que cometi erros, Gabriel. Eu sei que o que aconteceu com seu pai foi lamentável, mas estou aqui para consertar isso. Corrigir? Gabriel respondeu, sua voz aumentando um pouco. Ele não pode corrigir o dano que nos causou. Meu pai morreu com a culpa de não poder sustentar a família, enquanto você construía seu império com nossas ruínas. Arthur desviou o olhar, sentindo o peso das palavras de Gabriel. Ele tirou um envelope do paletó e deslizou-o sobre a mesa em direção ao jovem. Há uma compensação financeira aqui. É o mínimo que posso fazer para aliviar as dificuldades que eles enfrentaram. Gabriel nem tocou no envelope. Em vez disso,
Ele o empurrou de volta para Arthur. Dinheiro? Ele retrucou. Você realmente acha que pode comprar meu perdão com isso? O que eu quero não é o seu dinheiro, Arthur. Quero que ele assuma a responsabilidade. Quero que o mundo saiba quem você realmente é. Arthur pareceu cambalear por um momento. Ninguém nunca havia falado com ele daquele jeito. Clara, que até então permanecera em silêncio, interveio. Arthur, não se trata apenas de reparar danos materiais. Gabriel está certo. Se você realmente deseja fazer as pazes, precisa de uma mudança mais profunda. Arthur franziu os lábios, olhando para o envelope rejeitado sobre a mesa. Ele nunca se sentiu tão desamparado antes. O que você espera de mim, então? Ele perguntou, sua voz mostrando um traço de vulnerabilidade. Gabriel olhou-o diretamente nos olhos. Um pedido público de desculpas e ação real. Não apenas para mim e minha família, mas para todas as pessoas que você prejudicou em seu caminho. Arthur assentiu lentamente, mas não disse nada. Ele sabia que o caminho a seguir seria mais difícil do que jamais havia enfrentado. Mas pela primeira vez, algo dentro dele reconheceu que não poderia mais ignorar o passado. Naquela noite, Arthur voltou para sua mansão, mas não encontrou consolo na grandiosidade de sua casa. Os corredores, geralmente cheios de ecos de poder e sucesso, agora pareciam vazios como reflexos de sua própria alma. Ele se deixou cair na cadeira de couro em frente à lareira, o envelope rejeitado ainda no bolso. O silêncio da casa o envolveu, obrigando-o a enfrentar seus pensamentos. Cada palavra de Gabriel ressoava como um martelo em sua mente. Responsabilidade, desculpas públicas, verdadeira reparação. Pela primeira vez, Arthur começou a questionar o mundo que havia construído e as decisões que o levaram até lá. Suas memórias o arrastaram de volta aos dias de sua juventude, quando ele e Daniel eram inseparáveis. Lembrou-se das tardes planejando o futuro juntos, sonhando com grandes empresas e vidas cheias de sucesso. Mas esses sonhos partilhados terminaram em traição. Uma traição que Arthur justificou como um sacrifício necessário. Valeu mesmo a pena? Ele murmurou baixinho, como se esperasse uma resposta das paredes ao seu redor. Ele tentou se distrair, revisando alguns de seus projetos atuais, mas os números e gráficos não conseguiam prender sua atenção. Em vez disso, sua mente voltou às palavras de Clara. Não se trata apenas de dinheiro, é sobre quem você realmente é. Arthur finalmente se levantou e foi até seu escritório, onde guardava uma caixa com fotografias antigas. Ele vasculhou-os até encontrar uma imagem desbotada dele e de Daniel, tirada anos atrás. Na foto, os dois sorriam despreocupados em frente a um pequeno restaurante que frequentavam. Segurando a foto na mão, Arthur sentiu uma pontada de culpa. Ele apagou Daniel de sua vida, junto com tudo o que ele representava. Amizade, lealdade e valores que Arthur sacrificou em sua busca pelo poder. De madrugada, após uma noite sem dormir, Arthur tomou uma decisão. Ele se levantou e escreveu uma lista de nomes. Pessoas que ele havia prejudicado direta ou indiretamente em sua ascensão. Cada nome nessa lista representava um passo que ele deveria dar em direção à sua redenção. Quando Clara chegou naquela manhã, encontrou-o sentado em seu escritório, com a lista à sua frente e os olhos cansados, mas determinados. Foi uma noite difícil? Perguntou ela com um toque de empatia. Arthur assentiu, sem desviar o olhar dos nomes. Não posso mudar o que fiz, mas quero tentar consertar. Não apenas com Gabriel, mas com todos que magoei. Clara sorriu levemente, reconhecendo uma mudança genuína em seu chefe. Esse é o primeiro passo, Arthur, mas o caminho será longo. Eu sei, respondeu ele, com uma resolução que não havia demonstrado antes. E estou disposto a passar por isso. Naquela manhã, pela primeira vez em anos, Arthur sentiu como se tivesse dado um passo em direção a algo maior que seu próprio ego. A verdadeira redenção. Arthur passou dias se preparando para a reunião. Ele sabia que não poderia adiar mais, que precisava confrontar Gabriel com algo mais do que palavras vazias ou gestos simbólicos. Ele queria mostrar que estava disposto a fazer mais do que admitir a sua culpa. Ele estava pronto para enfrentar as consequências. O local do encontro era um centro comunitário num bairro humilde,
um dos muitos afetados pelas decisões cruéis que Arthur tomara no passado. Gabriel chegou na hora certa, com postura firme e expressão vigilante. Clara esteve presente, mas permaneceu em segundo plano, pronta para intervir se a situação assim o exigisse. Arthur cumprimentou-o com um aceno de cabeça e convidou-o a sentar-se a uma pequena mesa de madeira. Havia algo diferente em sua atitude. Ele não era mais o homem arrogante do primeiro encontro, mas alguém que parecia genuinamente arrependido. "Obrigado por ter vindo, Gabriel." Arthur começou com uma voz calma. "Sei que não tenho o direito de pedir seu tempo, mas queria que você ouvisse o que tenho a dizer." Gabriel cruzou os braços e olhou para ele com um misto de ceticismo e curiosidade. "Falar." Arthur respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. "Revisei cada decisão que tomei na minha vida, cada passo que me levou até onde estou agora. E cheguei a uma conclusão. Construí meu sucesso sobre as ruínas de outros, inclusive do seu pai." Gabriel não disse nada, mas seu olhar não se suavizou. "Eu o traí," continuou Arthur. "Não há outra maneira de dizer isso. Eu o vi como um obstáculo no meu caminho e decidi aproveitar sua vulnerabilidade. Eu o abandonei quando ele mais precisava de um amigo." Arthur fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem no ar. "Eu sei que não posso devolver o que tirei deles, mas eu quero tentar. Criei um fundo para ajudar a sua família e outras pessoas que, como você, foram prejudicadas pelas minhas decisões. Além disso, decidi desistir de vários dos meus projetos mais questionáveis e redirecionar esses recursos para a comunidade." Gabriel o observou atentamente, tentando encontrar qualquer vestígio de manipulação em suas palavras, mas o que viu foi sinceridade. "E quanto às desculpas públicas?" ele finalmente perguntou. Arthur assentiu. "Eu farei isso também, não porque você exige, mas porque é a coisa certa a fazer. Tenho uma conferência marcada para amanhã e vou falar. Vou admitir minha culpa na frente de todos." O silêncio ficou pesado entre eles, até que Gabriel se recostou na cadeira, com uma leve expressão de descrença. "Não sei se isso vai mudar alguma coisa", disse Gabriel, com a voz contida, "mas pelo menos é um começo." Arthur ergueu os olhos, surpreso com essas palavras. Ele sabia que o perdão de Gabriel ainda estava longe, mas aquele pequeno gesto de abertura foi mais do que ele esperava. "Obrigado, Gabriel", Arthur disse sinceramente. "Farei o que for preciso para provar que não são apenas palavras." Quando os dois se levantaram para sair, algo havia mudado. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um primeiro passo para uma possível redenção. Na manhã da conferência, Arthur se preparou com um nó no estômago. Diante do espelho, ele ensaiou mais uma vez as palavras que havia escrito, sabendo que o que iria dizer não afetaria apenas sua reputação, mas também o caminho que decidira trilhar para a redenção. O auditório estava lotado. Jornalistas, empresários, ex-sócios e até alguns críticos estavam na plateia, aguardando com expectativa. Arthur caminhou até o pódio sob um silêncio ensurdecedor. Clara, de lado, deu-lhe um leve aceno de apoio. Arthur respirou fundo e começou. "Hoje não estou aqui como o empresário que muitos de vocês conhecem, mas como um homem disposto a admitir seus erros. Construí meu sucesso às custas dos outros. Pessoas que confiaram em mim e a quem traí por ambição." O murmúrio na sala começou a aumentar, mas Arthur continuou determinado. "Uma dessas pessoas foi Daniel Rosales, um amigo da minha juventude. Eu o traí da maneira mais vil, aproveitando sua vulnerabilidade para avançar na minha carreira. A família dele sofreu muito com minhas ações e durante anos optei por ignorar o impacto de minhas decisões." Arthur fez uma pausa, a voz tremendo ligeiramente, mas ele se recuperou. "Hoje quero me desculpar publicamente, não só à família Rosales, mas também a todas as pessoas e comunidades que prejudiquei. Reconheço que as palavras não são suficientes, por isso estou a tomar medidas concretas. Estou doando uma parte significativa da minha fortuna para estabelecer um fundo de apoio às famílias afetadas e aos projetos comunitários que necessitam de recursos." Ele queria mostrar que estava disposto a fazer mais do que admitir a sua culpa. Ele estava pronto para enfrentar as consequências. O local do encontro era um centro comunitário num bairro humilde,
um dos muitos afetados pelas decisões cruéis que Arthur tomara no passado. Gabriel chegou na hora certa, com postura firme e expressão vigilante. Clara esteve presente, mas permaneceu em segundo plano, pronta para intervir se a situação assim o exigisse. Arthur cumprimentou-o com um aceno de cabeça e convidou-o a sentar-se a uma pequena mesa de madeira. Havia algo diferente em sua atitude. Ele não era mais o homem arrogante do primeiro encontro, mas alguém que parecia genuinamente arrependido. Obrigado por ter vindo, Gabriel. Arthur começou com uma voz calma. Sei que não tenho o direito de pedir seu tempo, mas queria que você ouvisse o que tenho a dizer. Gabriel cruzou os braços e olhou para ele com um misto de ceticismo e curiosidade. Falar. Arthur respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Revisei cada decisão que tomei na minha vida, cada passo que me levou até onde estou agora. E cheguei a uma conclusão. Construí meu sucesso sobre as ruínas de outros, inclusive do seu pai. Gabriel não disse nada, mas seu olhar não se suavizou. Eu o traí, continuou Arthur. Não há outra maneira de dizer isso. Eu o vi como um obstáculo no meu caminho e decidi aproveitar sua vulnerabilidade. Eu o abandonei quando ele mais precisava de um amigo. Arthur fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem no ar. Eu sei que não posso devolver o que tirei deles, mas eu quero tentar. Criei um fundo para ajudar a sua família e outras pessoas que, como você, foram prejudicadas pelas minhas decisões. Além disso, decidi desistir de vários dos meus projetos mais questionáveis e redirecionar esses recursos para a comunidade. Gabriel o observou atentamente, tentando encontrar qualquer vestígio de manipulação em suas palavras, mas o que viu foi sinceridade. E quanto às desculpas públicas? Ele finalmente perguntou. Arthur assentiu. Eu farei isso também, não porque você exige, mas porque é a coisa certa a fazer. Tenho uma conferência marcada para amanhã e vou falar. Vou admitir minha culpa na frente de todos. O silêncio ficou pesado entre eles, até que Gabriel se recostou na cadeira, com uma leve expressão de descrença. Não sei se isso vai mudar alguma coisa, disse Gabriel, com a voz contida, mas pelo menos é um começo. Arthur ergueu os olhos, surpreso com essas palavras. Ele sabia que o perdão de Gabriel ainda estava longe, mas aquele pequeno gesto de abertura foi mais do que ele esperava. Obrigado, Gabriel, Arthur disse sinceramente. Farei o que for preciso para provar que não são apenas palavras. Quando os dois se levantaram para sair, algo havia mudado. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um primeiro passo para uma possível redenção. Na manhã da conferência, Arthur se preparou com um nó no estômago. Diante do espelho, ele ensaiou mais uma vez as palavras que havia escrito, sabendo que o que iria dizer não afetaria apenas sua reputação, mas também o caminho que decidira trilhar para a redenção. O auditório estava lotado. Jornalistas, empresários, ex-sócios e até alguns críticos estavam na plateia, aguardando com expectativa. Arthur caminhou até o pódio sob um silêncio ensurdecedor. Clara, de lado, deu-lhe um leve aceno de apoio. Arthur respirou fundo e começou. Hoje não estou aqui como um empresário que muitos de vocês conhecem, mas como um homem disposto a admitir seus erros. Construí meu sucesso às custas dos outros. Pessoas que confiaram em mim e a quem traí por ambição. O murmúrio na sala começou a aumentar, mas Arthur continuou determinado. Uma dessas pessoas foi Daniel Rosales, um amigo da minha juventude. Eu o traí da maneira mais vil, aproveitando sua vulnerabilidade para avançar na minha carreira. A família dele sofreu muito com minhas ações e, durante anos, optei por ignorar o impacto de minhas decisões. Arthur fez uma pausa, a voz tremendo ligeiramente, mas ele se recuperou. Hoje, quero me desculpar publicamente, não só à família Rosales, mas também a todas as pessoas e comunidades que prejudiquei. Reconheço que as palavras não são suficientes, por isso estou a tomar medidas concretas. Estou doando uma parte significativa da minha fortuna para estabelecer um fundo de apoio às famílias afetadas e aos projetos comunitários que necessitam de recursos. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém esperava uma confissão tão direta ou uma proposta tão radical. Entre os participantes, Gabriel estava sentado nas últimas filas. Ele decidiu comparecer,
não por curiosidade, mas para ver se Arthur realmente cumpria sua palavra. Embora ouvisse cada palavra com ceticismo, algo na expressão de Arthur o fez pensar que desta vez ele estava falando com sinceridade. Quando Arthur terminou, houve uma breve pausa antes do início dos aplausos. Nem todos pareciam convencidos, mas muitos reconheceram o valor do que acabaram de testemunhar. Nos dias que se seguiram, Arthur começou a colocar em prática suas promessas. Ele visitou comunidades afetadas por seus projetos anteriores e trabalhou com organizações locais para oferecer recursos e apoio. Embora algumas pessoas permanecessem céticas, outras começaram a notar uma mudança genuína nele. Gabriel, por sua vez, decidiu dar uma chance. Certa tarde, ela o visitou em um dos projetos comunitários financiados por Arthur. Ambos caminharam juntos, conversando sem tensões ou censuras, como duas pessoas que, embora não conseguissem apagar o passado, estavam dispostas a construir algo novo a partir dele. Arthur sabia que seu caminho para a redenção estava apenas começando, mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que cada passo que dava tinha um propósito além de sua própria ambição. E nesse novo começo, tanto ele quanto Gabriel encontraram uma centelha de esperança para suas respectivas vidas. A história de Arthur nos lembra que nossas ações têm consequências, mesmo quando tentamos enterrá-las sob o peso dos anos e das desculpas. Redimir-se não é apenas uma questão de palavras, mas de ações sinceras e de mudanças profundas. O que você teria feito no lugar de Arthur? Você enfrentaria seu passado ou continuaria fugindo? Clique no vídeo na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e descobrir como pequenas decisões podem mudar vidas inteiras. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa e junte-se a nós nesse caminho de reflexão e aprendizado. Vejo você no próximo vídeo.